Não é uma cadeia de valor, é um ecossistema de negócio, cara. E aí a pergunta é, se você Cara, não tem essa cultura, se você não tivesse colocado isso não lá quando gere, você começou, não gere, não faz a você gestão. conseguiria fazer isso? Ou teria acontecido isso? Não, de forma alguma. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao HiPod, o podcast da Nova Economia. E galera, hoje o assunto é bem legal, é a nova temporada, então nós vamos trazer muito conceito de gestão da nova economia. E hoje, Jackson, é um assunto muito legal, mas é um assunto que muita gente acha que é só para enfeitar o pavão, que é a cultura dos C-Levels. E hoje eu trouxe aqui o Jackson, que é COO do ecossistema Hyped, e Isso eu aí. também sou o CEO da Hyped, então nós somos os C-Levels. Exatamente. E a Hyped, ela nasce com essa cultura, por quê? Porque ela é uma startup, e as startups trouxeram muito esse novo olhar para a gestão, que nasce, que nós chamamos, né, aqui na Hyped, né, dentro das nossas reuniões, como a cultura dos C-Levels, que no nosso ponto de vista é muito importante para estabelecer uma cultura organizacional e empresarial. E Jackson, você que é um cara intelectual, fala inglês fluente, me explica aí o que é C-Levels, o que é o CFO, COO, explica pra galera para que a gente comece a entender, primeiramente, o que significa cada um deles, ou pelo menos alguns. Começa pela aí o CEO, que eu acho que é o mais falado, que CEO de empresa, né? Mas só Exatamente. um adendo aqui, Jacques, para começar. Galera, esses tempos eu vi no Instagram de um amigo que ele brincou sobre isso, sabe? Eu achei interessante, tá? Eu nem pensei com ponto crítico. Que ele falou, pô, CEO é coisa de empresa grande, CEO é coisa de multinacional. Agora todo mundo que faz uma empresa coloca CEO. E no meu íntimo eu falei, pô, cara, por mais que o cara tá brincando, né? Mas ele não entendeu a essência. E nesse ponto que a gente pode tratar. Mas Exato. primeiro, fala aí, Jackson. Não, mas desculpa, se apresenta aí, Jackson, aí, né? Conhecer você, né? Eu te conheço, mas muita gente não conhece. Ah, perfeito. Quem que é o Jackson? Por que que se torna COO? Por que Qual é a que sua está aqui, característica? né? Por que que você tá aqui? Exato, De então, Cidrolândia para o mundo? Não, do Paraná, né? eu sou de Santa Catarina, cara. Eita, Sou de Chapecó, rapaz, você é mas cigano. sou cigano. Cara, eu rodei, hein? Isso é fato. Então fala um pouquinho de você primeiro, Jackson. É... Sou um catarinense, chapecoense, e que há Boa, 15 anos eu escolho Campo Grande para viver e, de boa. fato, alavancar a minha carreira profissional. E eu venho de grandes empresas, então a minha formação foi sempre dentro de grandes empresas, grandes multinacionais. E essa cultura, como a gente está falando agora, ela é muito presente exatamente nesse sentido, né? Em grandes empresas. Em grandes empresas. E por que que tem isso? Uma cultura organizacional, ela é fundamental exatamente para destacar cada pessoa em cada função, né? E quando você fala aí nesses termos todos em inglês aí, como você falou, e por que tudo em inglês? Por que usar CEO? Fala logo o dono, fala logo o diretor. Certo. É nada mais para que você se aloque numa posição global. Legal. Quando a gente fala hoje de startups, né, já começa com o próprio termo startup é em inglês. Todos esses termos que a gente usa, né, parece ser enfeitar pavão, mas não. Quando a gente vem de multinacionais, né, assim como outros C-levels aqui da Hype, que a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, todos eles vêm desse ambiente global que a linguagem, por que que se usa esses termos em inglês? Por que que usa smart money? Por que que usa equity? Por que que... Fala logo os termos. Não, é porque é global. Legal. Porque quando você é global, hoje, uma das línguas mais faladas pelo mundo, mesmo em países que a língua não é nativa, o inglês é a língua global usada. E nessa nova economia, né, Jacques, esse mundo conectado, né? Porque nós estamos falando hoje, a gente está em Campo Grande, mas se faz negócio com a China, se faz negócio em outros Exatamente. países, se tornou uma cultura, se tornou uma linguagem de negócios internacionais, né? Até para Exatamente. facilitar a comunicação, né? Exato. Isso se torna jargões, mas torna uma linguagem de negócios, né? Perfeito, não é? Principalmente por causa desse ambiente conectado que a nova economia traz com a internet, né? Então, hoje não existe mais fronteira de business, né? De Não negócio. existe mais. Não existe Legal. mais. E você está por dentro e você entender, né? Então, Uhum. meu inglês não é fluente. Mas então, primeiro, se você está no mundo dos negócios, você quer ser visto pelo mundo, ou Sim. pelo menos numa roda de negócios que tem grandes empresários,
saiba esses jargões aí, mesmo que sendo em termos em inglês. E a Hyped faz muito bem isso com muitos conteúdos relacionados, né, a um glossário dessas palavras, um glossário dessas pessoas, esses cargos, né. Legal. E a cultura de C-levels, né, por que que a gente usa muito, né, nessa posição, utilizar a cultura de C-levels? Porque ela destaca exatamente a potencialidade de cada pessoa em cada função. E o CEO, que seria o nosso diretor executivo, né? Então, dentro de uma... o legal também que, mais do que hierarquias, os C-levels, eles trabalham muito uma gestão horizontal. Boa. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas Tem uma função. tem uma função, né? E, o dono da empresa virou CEO. Aí uma informação muito importante, inclusive nós tivemos no mês de maio, numa formação de CEOs, né? Lá na SME, legal. da Bossa Invest. E nem todo founder, olha só, mais um termo em inglês aí, nem todo fundador de uma empresa, de uma startup, É o, é o CEO, que é o chefe, né? que é o chefe. Não é necessariamente, não. Não é necessariamente. Boa. Por que isso? Disruptivo isso. É muito subjetivo. Entender qual que é a sua posição dentro da sua própria empresa, ela é muito importante. Porque a função de um CEO... Nem sempre quem pariu vai criar nesse cara. Exatamente. E o CEO da sua tradução direta é como se fosse o diretor executivo da empresa. Que legal. Ele que toma a frente das ações, das tomadas de decisões, ele que responde dentro de todos os bônus e ônus, ele é o responsável pelas ações da empresa. Então, sempre vai ser a voz dele, ele que vai representar a empresa. Geralmente, nessas funções, ele é a cara da empresa. Então, assim, ele é o responsável para que todas as outras funções, ações, o que a empresa se representa, ele é o nome que vai assinar. Então, ele é o dono da caneta de quando vão Legal. acontecer as coisas. E assim, dentro desses C-levels, entendendo isso, tem que o que mais nós conseguimos ver cotidianamente é CEO, COO, CFO, CMO. Me fala um pouquinho de cada um e pode ser breve, mas Claro. e um pouco do significado, para a galera entender, assim, E como a todos gente nós tem... entendermos, né? E como a gente tem uma estrutura organizacional, uma cultura de organização, nós temos funções destacadas. Sim. São os setores. Basicamente, diretamente os setores. O CEO, ele está sempre à frente. Sempre vai ser o cara que vai ser o porta-voz, a comunicação entre todos os setores. Certo. Mas dentro de uma empresa, você tem ações específicas. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí é onde é destacada essas outras funções. Eu estou, nesse momento, COO da Hyped, que é um diretor operacional. Todas as ações de operação, de entrega, de execução, tudo que foi decidido dentro desse conselho de C-levels, quem vai pôr em prática, quem vai fazer as ações, quem vai fazer acontecer, fica a responsabilidade minha. Então, as pessoas que são executoras, na minha função estratégica, é fazer isso acontecer. Então, o que é decidido, como é decidido. E a função de uma pessoa dessa é ser extremamente planejadora. Nesse momento, então, um perfil comportamental dessa pessoa tem que ser Então o cara não planejador. Então o cara não vai cair de paraquedas, né, cara? Não vai cair de paraquedas. Não vai cair de paraquedas. Então já começa a fazer sentido essa cultura, essa A organização. organização, ela é fundamental exatamente para destacar as potencialidades de cada um. Nesse caso, Jackson, até para entender, né, até o perfil desse podcast agora, e vai ser um perfil, assim, muito adotado no HiPod, é a gente bater papo, né? Não é Muito bem legal, uma entrevista, inclusive, é a gente conversar aspectos que a gente vive de gestão e que vai ajudar as pessoas a entenderem algumas coisas, alguns hábitos, né? Isso. E nesse caso, trazendo, Jackson, essa relação de perfil comportamental, você é engenheiro, cara. Então, engenheiro... Sou engenheiro mecatrônico. Vixe, eu não sei o que é isso. Engenheiro mecatrônico. Então, ser engenheiro, o engenheiro, ele é processual, ele é métrico, ele Lógico. é numérico, lógico. Então, o COO, ele vai conduzir operações lógicas, né? Exatamente. Criar processo, olhar se os processos estão sendo seguidos. Então, não é de paraquedas. Então, vem uma questão de autoconhecimento aí na gestão mesmo. Exato. De entender a característica para alocar em cada um.
Exatamente. Que legal, cara. E isso é muito importante, É muito porque, ô importante. Jackson, o que que a gente vê, né? Assim, vamos trazer um pouco o cotidiano. A gente sempre vê aquele empresário que acaba colocando o filho numa posição de CEO. E o filho, às vezes, o aspecto comportamental ele é o oposto da função que é Exato, colocada. exato, E as contratações, inclusive, acabam não tendo o aspecto de entendimento da característica emocional da pessoa, da exato. característica comportamental. E isso é importante, né? É muito importante, assim, até... a gente se fala muito, né? Quando a gente vem nesse fator de... Tá, o que eu vou fazer da minha vida, né? Que eu... Uhum. Vou fazer o que eu gosto. Sim, a gente tem que buscar fazer o que a gente gosta. Mas mais importante é a gente fazer o que a gente é bom. O que a gente é bom, onde você é bom, e existe hoje testes de perfil comportamental, como o DISC, tem vários, tem os perfis dos animais lá, o tubarão, o lobo, o gato, a águia, que vai te dizer aonde você é bom, onde estão as suas potencialidades. Então, você quer ter resultado, você quer ter oportunidades, foca onde você é bom. Mais do que fazer o que você gosta, foca onde você é bom, porque onde você é bom, onde você é potente, onde você... Um exemplo aqui, aí já entre nós. O Diego, nós já nos conhecemos, já trabalhamos junto, e já identifico quais são os perfis do Diego. O Diego é extremamente idealista. É um cara que tem as melhores ideias. Quer ter ideia, quer, quer virar sócio do Diego, é só sentar com ele um dia aqui, meia hora com ele, e se você souber ser processual, você sai com uma ideia e uma empresa na mão. Tomou. Tomou. Aí faz igual o Rogério, né? É, E aí você começa a destacar as pessoas. Quem tem legal. visões idealistas, visões criativas, visões futuras, tem que estar nessas posições, por exemplo, como um diretor executivo, um CEO, ou melhor ainda, que é onde é uma das melhores posições das pessoas que são donas e fundadoras, que é o CVO. Isso aí, ô Jackson, é muito importante. E assim, o que que eu ouvi, né? O CVO foi uma palavra que nasceu, eu acho que eu não sei da origem, mas eu já ouvi até o João Kepler, inclusive, é o padrinho aí do nosso ecossistema em relação a modelagem de construção, né? O perfil que a gente segue. Ele falar que eles trouxeram esse jargão. Eu vi até o Pablo Marçal, hoje é CVO do grupo Sim, dele, sim. que é o cara visionário, né? Visionário. É o diretor, se destaca numa posição estratégica como o visionário. E qual que é a função dele, já que é só a visão? É ele garantir que tudo que foi planejado, todas as missões, as visões que a empresa foi estabelecida para alcançar o resultado por que ela foi criada, ele é o cara que vai garantir. É o cara que não deixa sair fora. Já que quem está no nas execuções, eles vão ser muito lógicos, muitas das vezes tem que tomar alguns caminhos. Boa. O CVO vai garantir que esses caminhos não saiam e não se desviem dos ideais necessários para o que a empresa tem que chegar. E o legal, assim, é um assunto até que a gente vai fazer um podcast sobre isso, que é uma visão ambidestra, né? Exato. Cara, o CVO, ele consegue olhar à frente, né, cara? Ele Muito. pode olhar para 10 anos. Ele pode. Coisa que, às Deve. vezes, o COO e o CFO vão olhar o arroz e feijão. Então, Exato. o cara vai olhar a ambidestria da inovação, do longo prazo, né? Fala assim, Exatamente. a gente começa a ver sentido, né, na gestão, quando você Não, quando... começa a alocar de forma... Exatamente. Isso aí. Ó, quando... Então, assim, para os seus amigos que falam, pô, fica usando esses termos aí, Acho que é bonito, né? se eles ouvirem esse podcast, vai falar assim, cara, agora tá fazendo sentido. Amanhã Aí vai falar até o seguinte: vai demitir a mulher aí. vai demitir mulher, vai demitir filho, vai demitir o parente ou amigo, aquela indicação direta. Se você vê hoje. E por que fazer isso numa pequena empresa, uma empresa que está começando? Aí a pergunta é direta: você quer ser pequeno para sempre? Aí vou usar aqui uma frase que o Dema Oliveira fala muito. Pensar grande, pensar pequeno dá mesmo trabalho. E assim, o Jackson, não é só nem o tamanho, né, cara? Não é o tamanho. A gestão, ela envolve muita questão de você ter uma gestão leve também, né? Mais ágil. Muito. Nossa. Que às vezes a gestão se torna um fardo, né? Por quê? Por causa desses detalhes, né? Tomadas de decisões. Então você pode. Exatamente. Os C-levels, você acaba, igual você falou, horizontalizando e dividindo emoções, né? Dividindo decisões. Então você cria-se um conselho, né? Ou consultivo ou deliberativo. Quando você tem uma decisão delicada, você ajuda com que as pessoas
juntando pessoas diferentes, de Exato. diferentes... Olha a importância de ter várias pessoas com perfis diferentes. Porque aí ninguém é emoção. Se eu que sou um cara que, igual você citou mesmo, que eu sou visionário, eu consigo construir projetos futuros, etc. Mas se eu não tiver pessoas igual a você, igual o Luiz Serrano, que é a parte do CFO, cuida das finanças, se não tiver gente para dar um puxão no breque, não que vai puxar me desmotivando. Isso aí também é Não, outra é. questão delicada, né? Exato. A gente respeita, inclusive, o aspecto de cada um. Então, você cria um equilíbrio, harmoniza a gestão e consegue ter decisões mais assertivas, né? Exatamente. Não, é fundamental. São complementares, né? Quando a gente busca pessoas assim, são complementares, como você mesmo citou. Isso Né? aí. Dentro dessa linha, então, por exemplo, nós temos o CEO, tá olhando a parte executiva, o responsável para que tudo isso aconteça. O COO, que cuida da parte operacional, né? Cuida mais da parte lógica de acontecer, medição, testa, valida, refaz, testa, valida, entrega. Você tem o CFO, que é o diretor de finanças, vai cuidar de toda a parte de números, toda a parte de receitas, toda a parte de fiscal da empresa, Muito bom. né? São, no mínimo, uma empresa, não importa o tamanho dela, eu acho que ela tem que ter essa base. Aí você vem com, por exemplo, a gente que se preocupa muito com o nosso plano de comunicação, porque nós temos um plano de comunicação que muita coisa vocês não viram ainda, vão acontecer. Só que um CMO, que é um diretor de marketing, que fez o plano estratégico de como a empresa vai ser vista, como a marca vai ser vista, Que hoje é o diamante do crescimento é o das empresas, é o diamante. brand, é o longo prazo, né, cara? É como você quer que as pessoas te vejam. Ótimo. Não adianta você ter uma gestão linda, Que é o equity também, né, que é cara? exatamente Às vezes isso. o valor valuation da empresa pelo um bom brand se E aí, torna muito investimento. mais do que o valor que você vale, que um CFO vai fazer por você, é o valor percebido, que é o equity. Quanto que você vale no mercado pela percepção da sua marca. E é legal, assim, a última reunião com o Fábio, né? O Fábio Duarte, que é o CMO nosso, cara, é legal você ter pessoas de alto escalão, né? Ou que tem uma percepção técnica do assunto. Sim. Que até um ponto, Jackson, quando as pessoas veem isso, ela já olha, pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Mas você tem funções e pessoas, você vai alocando aos poucos, né? Voltando um pouco, só para a galera não se perder no sentido assim, pô, eu tenho empresa pequena, não tenho condições de estruturar, mas não é sobre isso. Você aloca todas, vai ter um CEO, né? Algumas pessoas-chave você vai alocando. A pessoa que Exato. cuida melhor do financeiro. Aos poucos você vai melhorando as diretrizes. Exato. Mesmo que você no começo ocupe 2, 3. Mas a estrutura que você precisa montar a médio prazo, você consegue enxergar. E falando do CMO aí, que cuida do nosso plano de comunicação, que não é postar, não é, Jackson? não As é pessoas só- acham que é fazer criativo, postar, ir pra rede social, não. Plano de comunicação é estratégia de brand, né? Então, assim, ele chama a atenção nossa. Ó, o que vocês estão falando? Quando a comunicação, eu lembro que ela começa a destoar do nosso plano, né, de brand, ele chama, uma vez por mês nós nos reunimos e fala, o que vocês são? Faz uma reflexão e bota no prumo de novo o nosso pensamento. Exatamente. Não, olha só como é importante, né, você ter, inclusive com uma visão externa também, né? Isso é muito interessante. A visão externa, porque aqui a gente produz o que ele fala. aí. Ele não fica, pô, o CMO, ele só vem uma vez por mês e fica analisando de fora Isso aí. o que a empresa está postando, como ela está se comunicando, como a paleta de cores, tipografia, aquelas coisas técnicas que o marketing tem, né? E como as pessoas estão vendo a hype, Isso né? aí. E olha só que interessante você trazer exatamente esse assunto assim de... no começo, realmente, você vai ocupar. Você pode montar a tua estrutura de C-levels. Nesse momento, você não tem ninguém aí, talvez, para alocar, porque você é pequeno. Sim. Mas você tem a visão do que você quer. Legal. E você é exemplo disso, Diego. Quando você idealiza e você traz toda essa organização, porque dentro de tudo que você aprendeu, buscou isso, né? Seja na SME, na Bossa Nova, Bossa Invest, João Kepler e todos os outros players que você viu que aquilo era necessário, o que você começa a fazer? Você chamou as pessoas para serem investidoras da Hype por causa do dinheiro delas? Não, Smart Money. Smart Money. Que aí eu construí o conselho de C-Levels com Smart Money, né? Foi Você uma forma tinha... prática e barata. Perfeito, perfeito.
Olha Mas, só, ô, interessante. Jackson, agora, esse ponto que você falou, assim, que a Hype ela nasce já estruturada em cultura de C-Levels, mas aí vem uma trajetória atrás, Jackson, que é a parte de sociedade, cara, isso é Sim, delicadíssimo. E o C-Levels, ele acaba deixando uma gestão menos, mais leve e gera, tende a gerar menos problema quando as decisões horizontalizadas. Eu tive uma empresa muito boa que tinham excelentes levels na época. Nossa, pessoas de alta capacidade. Só que isso não era tão definido. Então, o que que acontecia? Não tinha harmonia nas gestões. E acabava perdendo a cultura organizacional de visão, missão e valores. Por quê? Porque às vezes a gente tinha uma confusão de informação. Porque parece que vai virando uma salada de informação e isso vai intoxicando. Aí que as descontentamentos, às vezes até de sociedade, poderiam ter sido evitados. exato. Isso chegou a um ponto de atrapalhar a gestão. Então, quando a Hyped nasce, isso pode fazer sentido, Jackson, para quem está vivendo, inclusive, algum aspecto de sociedade meio conturbado ou de gestão, Sim, estabelecer uma cultura de gestão organizacional para evitar, porque, pô, o empreendedorismo já é difícil, ele já é árduo, você põe sua vida, seu dinheiro, seu tempo. Agora, brigar, cara, a gente sempre fala isso, né? Puta, exatamente. você tem que ter decisões, decisões críticas, né? Inclusive, não é um mar de rosa, né? Sobe tom, desce tom, mas está por um bem comum. E está Exatamente. sendo respeitado uma governança empresarial, né? Que é aquela onde você faz aquela cultura que você desenha, organograma, que às vezes fica mais para enfeite. Você começa a colocar em prática isso. E dentro disso, Jackson, eu acho que isso também traz para o pequeno empresário, né, uma leveza aí para conduzir seu Muito, trabalho muito. de forma mais Vou assertiva, cara. perguntar para você. Quando Pode você perguntar. organiza a tua estrutura, aloca os smart monies, os capitais intelectuais em cada funções que você já tinha já de olho nessa trajetória aí, desses 4 anos da ideação da Hyped, Sim. hoje, vendo acontecer, com as entregas acontecendo, como é para você ter essa gestão, como você mesmo citou, leve com as pessoas pontuais em cada função? Cara, primeiro que hoje eu sinto que de fato eu tenho uma empresa, ó, que eu tive uma empresa extremamente potencial, mas eu sinto no controle da empresa, do crescimento, apesar que no controle, não é um controle que tá no flow, tá? É um controle que você percebe que você tem alicerces suficiente para crescer, cara, que é o capital intelectual. Isso me deixa confiante para seguir. Porque se eu tivesse sozinho, toda essa dimensão da nova economia, que ela é sistêmica, né? Sim, Nós estamos falando mais de uma empresa que ela segue um padrão, Jackson. A gente sabe que tem uma frase do Salib, do Magaldi, eu não sei se é de um ou de outro, eu não me lembro agora, que é assim: a empresa que morre é a empresa que continua fazendo bem a mesma coisa por muito tempo. Então as empresas já não fazem a mesma coisa, então não é mais enlatada, né? A empresa ela tem que estar no digital, ela tem que abrir uma camada de serviço, um e-commerce, isso tudo vira sistêmico. Vai precisar vir gente boa. O empresário, geralmente, ele não vai ter expertise, talvez, de entrar no digital, de olhar dados, fazer tráfego, gestão, essa coisa toda. Então, com essa dimensão sistêmica de capital intelectual, que vem da complexidade disso, né? Que complexo, até uma professora uma vez falou, Jacques, para mim, complexo é de tecer juntos. Olha que coisa interessante, cara. E esses conceitos, até a gente comenta, né? A universidade, às vezes, a gente tem um preconceito de estar numa bolha, o empresário, mas quando você é empresário e vai estudar também, você acaba extraindo o melhor. Então, tecer juntos é ser complementar, e a perfeito. nova economia é complementar. Então, hoje, respondendo mais direto essa pergunta, eu sinto que eu tenho complementariedade para seguir na nova economia. E não dá para seguir sozinho mais nessa Não nova dá, né? economia, não dá. Não tem mais como. Tanto é que os ecossistemas se formaram porque era sistêmico. Perfeito. Aí, olha só como é importante, então, você ter mais do que os sócios, mais do que pessoas que acreditam, mais do que famílias, familiares trabalhando contigo, é você ter pessoas complementares pela sua experiência, pelo seu perfil comportamental, Boa. pela sua trajetória, né? Porque são complementares e são juntos, né? Para mim, eu sempre resumo da seguinte maneira, como você também, eu fui empresário, tive empresa, para mim é leveza. Leveza. Boa. É leve.
saber que você não está sozinho e que nenhuma decisão sua vai ser sozinha. Seja ela mais dura ou mais leve que Ô, for. Jackson, cara, eu não posso deixar de falar isso, né? Tem te interrompo porque essa palavra aí tem que ser falada, cara. Chama rede de apoio, cara. Isso aí é uma rede de apoio. Eu sempre falo da analogia com a mulher grávida, cara. Se a mulher tá grávida e fica sozinha, isso é um perigo. Depressão pós-parto, ela tem que acordar de madrugada, pode cair com o neném, o estresse do período de amamentação, os próprios detalhes de conduzir uma amamentação. O Eu lado tenho, emocional, é, o lado de eu hormônios, tudo, né? Sempre que eu vivi com 2 filhos pequenos, então eu via a minha mãe me ajudar, eu mesmo fui um pai super presente, gosto, né, então minha mulher, aí tinha a mãe da minha mulher, então a rede de apoio. E eu falo que o empresário, ele não pode ficar sozinho, cara. Sozinho emocionalmente é o começo do fim. Por quê? Porque às vezes ele tá bem sucedido, tá? Ele tá com grana, inclusive. Se o indicador financeiro se a gente for trazer, ele tá lá com grana, só que ele tá emocionalmente zoado, ele tá cansado, ele não sorri mais tanto, ele tá deixando de fazer coisas que deixavam ele feliz porque ele tá ganhando dinheiro, mas tem uma mala de chumbo nas costas dele. E quando a gente fala da nova economia, né, Jacques, a gente tem que trazer o aspecto de cuidar do CPF, cara. O CPF, ele tem que estar no seu melhor. No seu melhor emocionalmente, feliz, indicador de felicidade, melhor, tendo uma vida financeira plena, grana, mas trazendo outras dimensões positivas, tá? Isso não é uma narrativa, né? Não, Que jamais. porra, o cara tá falando de empresa. Empresa é grana, é receita e despesa, ponto. Não tem matemática. Ciência exata não se discute, né? Mas, cara, o cara não pode estar infeliz nesse processo. Não, não. Senão a vida dele vai passar e ele vai morrer apenas sendo rico. Isso. Tem uns ditados assim. E isso é o que você falou, é muito importante. Vai fazer uma trilha. Você vai subir uma trilha, vai fazer uma trilha, vai subir um morro, não importa onde seja. Você tem que contemplar a paisagem. Você Boa. tem que fazer a jornada ser legal, ser gostosa. É desafiador, é desafiador. Você não vai simplesmente chegar. Chegou lá, e aí? Tem que voltar. Você vai ficar meia hora ali contemplando as alturas, contemplando Vou anotar aqui. Então, a trilha, que é o dia a dia do empresário, do empreendedor, ela tem que ser leve, ela tem que ser suave, ela tem que ser, como você mesmo falou, você tem que aproveitar também. Você tem que estar feliz com o que está acontecendo. Porque nós somos pautados por resultados. E todo dia, cada atividade, cada planejamento, tem que haver pequenas conquistas. Então, a jornada também tem que ser Boa. contemplativa. A jornada também tem que ser boa. Né? A jornada deve ser melhor. Sabe, o Simon Sinek, no Jogo Infinito, inclusive, fica um livro de indicação aí, que ele fala, assim, a tese do Simon Sinek é o cara, Sinek, ele é um cara que dita hoje o padrão das novas organizações, tá? Que é a empresa que ela não tem meta, porque a nova economia é orgânica, a Exato. empresa nasce sendo uma padaria e termina alugando, virando marketplace. Então, tem que ser isso, né? Ela tem que se migrar, ela tem que ter camada de serviço. A empresa não é mais, ela não é mais aquele produto enlatado, né? Isso é claro hoje na nova economia. E quem não está, infelizmente... E o Jogo Infinito do Simon Sinek, ele traz assim, cara, regra... a nova economia é um jogo sem regra, não tem mais o jogo de futebol, né? Linhas, campos, quem faz gol ganha, não. Já é um jogo que se joga sem regras. A regra vai sendo composta ao longo do tempo. Isso aí é muito importante, até para a gente contextualizar isso. Mas, Jackson, eu acho que esse assunto aqui, ele transborda, né? Muita coisa de gestão, né? Muito. Eu acho que esse bate-papo, cara, vamos até chamar reforços, né? Precisamos, na verdade, inclusive, isso aqui tem que virar exatamente o HiPod. A base dele, para mim, ela sempre foi educacional. Legal. E aproximar os empresários, nossos amigos, pessoas próximas, você que segue a gente, para entender o que nós fazemos e por que é feito dessa forma. Vamos dar continuidade, vamos fazer um convite para alguns mais se levos para virar um bate-papo. Por quê? Nós vamos ter que transitar em gestão estratégica. Isso, trazer, por exemplo, os setores, né? Cada área para explicar. Na ambidestria. Exatamente. Na forma de gestão, né, cara? Então, também para entrar em assuntos, assim, que faz com que as pessoas entendam que é possível. Possível possível fazer uma gestão, mesmo com pouco,
de uma empresa como uma empresa grande, tá? Exatamente. A gente vê isso, né? Nas próprias startups que a gente acelera aqui, né? Ah, sim. A gente vê isso, empresas começando agora. E Jackson, assim, a Hybrid nasce como uma empresa de uma forma organizacional muito bem resolvida, porque a gente traz a cultura de startups, né? Sim. Porque as startups, assim, só para pontuar, Jackson, as startups, elas precisam passar por rodada de investimento e para passar numa auditoria, numa diligência de investidores, ela precisa ter organização. Tem que ter organização. Olha que legal. Então, os empresários que são nascentes hoje no país, principalmente jovens, já nasce com essa cultura de se leva. Exatamente. Coisa que a gente, como você mesmo falou, eu também tive essa mesma experiência, de não ter e às vezes ter perdido a gestão ou as grandes potencialidades que eram nossas empresas por não ter isso. Putz, né? nem fala, cara. Poderia olha ter só. sido, você fala assim, putz, eu poderia ter sido melhor, cara. Poxa, Poderia ter tido melhores resultados se eu mudasse detalhes. isso. né? Ou tivesse trazido antecipadamente pessoas, né? Isso Mas, é muito ó, legal. Jackson, isso pra encerrar, tá? Até pra gente fazer um novo episódio disso, eu acho que não dá em 1 hora, viu, Jackson? Tem que ser algumas horas. Ou a gente vira o bloco, vira... Nós publicamos no nosso LinkedIn da Hyped, pessoal, e no Instagram, um artigo sobre lifelong learning. Muito legal, inclusive ficou muito bom. Ficou bom. E assim, porra, que você quer melhorar a sua gestão, cara, se conecta, estuda. Não tô falando pra entrar na faculdade, né? Exato. Estudo Não é sobre hoje é isso. YouTube, é livros. Tem Busca cursos hoje, tem mentorias. gratuito, praticamente tudo gratuito. Algumas coisas. Vai chegar um momento que você vai ver. Não precisa nem querer pagar de começo. Vai chegar um momento que você vai ver que o pagar faz necessário. Uma mentoria, alguma coisa mais próxima. Por quê? Porque você só vai conseguir ter esse despertar se você estiver acompanhando podcast como o HiPod, LinkedIn, rede social de empresas que conversam sobre isso. Você seguir experts, né, Jaco? Exato. Né, que falam muito sobre isso, né? Hoje nós temos caras assim, que dão conteúdo de graça o dia inteiro, cara. O Jota, João Kepler, Pablo Marçal. Flávio Augusto, o Dema que você falou. Cara, tem cara que nem é tão ainda popstar, que é uma máquina, né? Exatamente. E eu falo que lifelong learning é o futuro da economia, cara. Não, e o lifelong learning, ele é exatamente isso, mostrando que, tipo, nem tudo é tão rápido, existe sim cada processo. Só que quando você começa de uma forma organizada, com a cultura organizacional, C-levels e todas as visões, a cultura implantada e sendo seguida. Vamos pegar de exemplo a própria Hyped. Legal. Nós fizemos agora, semana passada, nossa reunião de gestão. Uhum. A gente cita até como avenidas, que são braços de trabalho que hoje a Hyped tem. 17 avenidas macro, né? E dentro da macro tem ainda umas micro aí. Olha só. Por causa que é uma empresa da nova economia. Já não é mais não é só aceleradora, é o fundo de investimento, é o banco. Exatamente. Porque não é uma cadeia de valor, é um ecossistema de negócio. É um ecossistema de negócio. E aí a pergunta é, se você não tem essa cultura, se você não tivesse colocado isso lá quando você começou... Não gere, não faz isso. Você conseguiria fazer isso? Ou teria acontecido isso? Não, de forma alguma. Se fosse livros como esses estão aqui, não é só cenário, é honra, sabe? Eu sempre trago esses livros, Jacques, porque foram pessoas que de graça eu tive pontos de contato no YouTube, que mudou o cenário empresarial, e hoje a Hype tá mudando o cenário empresarial do Mato Grosso do Sul, né? Exato. Hoje nós visivelmente estamos ditando essa nova cultura da nova economia do Mato Grosso do Sul. Legal. Muito legal. Show, muito bom. Até porque o empresário, ele precisa, né, jogar junto. Não precisa mais ser solitário. Não. Não precisa inventar a roda, gente. Não precisa inventar a roda. Precisa. Tem muita coisa boa. Tem. Mas, Jacques, foi muito legal, cara. Obrigado aí. Acho que esse podcast a gente vai ter esse perfil daqui pra frente, né? O HiPod passa a ser também, além de trazer trajetória de heróis aqui, né? Sim. Que faz sentido, tem muito expert muito bom para ser falado. Mas nós vamos trazer conteúdos educacionais para que a gente desperte aí o interesse e as pessoas tenham acesso a essas informações como um dia nós tivemos, né? Exatamente. Galera, obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui. Se você quiser encontrar o Jackson nas redes sociais da Hyped, você também encontra, né, Jackson? E o seu Instagram? Meu Instagram é Jackson Freitas, meu Jackson é 100k. Colocou lá, aparece. Você é parente do John Freitas? Eu não sou, mas eu queria, hein? Porque é uma máquina também. eu aprendi com o seguinte. Hoje eu vi ele num post, eu falei, cara, esse cara é máquina. Gosto muito dele, inclusive.
Tá. Galera, sigam a gente nas redes sociais, conecte em todas as redes sociais da Hyped, porque HiPod é uma delas, é um conteúdo, mas o LinkedIn, o Instagram, HypedBR, você vai encontrar, né? Isso aí. Jackson, eu acho que faz muito sentido você ter esses conteúdos integrados. Estamos lançando, nossos C-Levels estão lançando livros esse ano, então nós estamos aí no caminho da mudança. Isso aí, perfeito. Valeu, galera, obrigado e até o próximo episódio. Valeu!